Bom, ok, então, meninos, começando aqui, bom dia, para quem eu ainda não dei bom dia. Nossa aula de hoje é análise sintática, estudo do sujeito e do predicado. Como nós só temos uma aulinha, não vai dar para a gente ver o sujeito e o predicado, tá? Então, a gente vai fazer assim, na aula de hoje, nós vamos ficar só com a análise e o conhecimento do sujeito. Creio que não é nada novo para vocês, creio que vocês já conhecem esse conteúdo, então ele é apenas uma revisão. Entretanto, é bom a gente estar lembrando de alguns tópicos interessantes, de algumas características que não podem passar despercebidas, porque o sujeito e o predicado são para a gente elementos primordiais para a análise da oração, certo? Então, começando aí. Na aula da semana passada, eu enviei uma videoaula para vocês em que a gente iniciava uma revisão dos conceitos básicos de frase, oração e período. Gostaria de pedir para uma pessoa abrir o microfone e lembrar para a gente o conceito aí de frase, por favor. Lembrar de frase, oração e período a frase ela tem que ter sentido, a oração tem que ter um verbo e o período tem que ter os dois. Ok, agora faz o seguinte para mim. Para na frase só e diferencia para mim o que é a frase nominal e a frase verbal. Carla, travou, eu não consegui entender. Volta em frase e diferencia para mim o que é frase nominal e frase verbal. Uma frase verbal, o núcleo principal dela é um verbo, é um nominal, é um nome. Ok. Então, só lembrando, todo enunciado que possui sentido completo é um verbo, é uma frase, perdão. Todo enunciado que possui sentido completo é uma frase, independente de ter verbo ou não. Então, eu tenho a frase nominal, onde eu tenho a informação, mas não tenho a presença do verbo. Por exemplo, cuidado, fogo, são expressões, né, são frases construídas que transmitem uma informação, mas nós não temos a presença do verbo. Essa é uma frase nominal. Quando eu tenho essa mesma informação com a presença do verbo, como cuidado, está pegando fogo, dessa forma eu transformei a frase nominal numa frase verbal, porque eu coloquei o verbo está pegando, que é uma locução verbal. Quando eu tenho frase verbal, e aí vocês vão acompanhar aí comigo nos slides, porque até na mesma direção, frase verbal, eu tenho o que nós vamos chamar de oração. Portanto, a oração, ela é todo enunciado, de sentido completo, construído em torno de um verbo. A presença da oração, ou seja, a presença do verbo, também designa para a gente o que nós conhecemos como período. E aí eu vou dividir em períodos simples e composto. A oração ela é um período simples. Por quê? A oração tem um verbo e o período simples é a presença de um único verbo em um enunciado. Por exemplo, Samuel explicou a pergunta. Eu tenho uma oração formada por um único verbo, que é explicou, portanto, um período simples. Mas se eu dissesse, Samuel explicou a pergunta e respondeu a dúvida, agora eu tenho dois verbos. Explicou, respondeu. Portanto, eu tenho um período composto. Ok? Esse conteúdo foi o que eu enviei para vocês na semana passada. É só para a gente relembrar. A partir de agora, nós vamos passar para a análise da oração. E nós vamos trabalhar com a análise de período simples. Lembrar que o período composto, quando você tem dois ou mais verbos, ele vai se dividir para a gente em período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Por enquanto, nós estaremos analisando apenas o período simples e classificando os elementos que formam a oração. Pessoal, como que está o áudio? Alguém pode dizer um ok para mim? Está dando para entender? Está tranquilo? Pode repetir? Oi? Deu uma cortada. Deu uma cortada na última fala para mim, eu não consegui entender. Eu comentei que o período composto, ele vai se dividir em composto por coordenação e por subordinação. Entretanto, é um conteúdo que nós iremos estudar mais à frente.
Para a aula de hoje, nas nossas próximas aulas, estaremos analisando o período simples e os elementos sintáticos que compõem essa oração. Certo? Ok, pessoal? Certo, certo. Tá. Do jeito que está indo pausadamente assim, é melhor para entender? Porque se você fala muito rápido, ele corta às É vezes. melhor que não aí- trava, Carla. Ok, Uhum. então. Se eu acelerar um pouquinho, vocês fazem sinal para mim. Vamos lá, então. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os chamados termos essenciais ou fundamentais de uma oração. Ou seja, para ter o que nós chamamos de oração, eu preciso do verbo, que é o nosso elemento principal. E ao entorno, ao redor do verbo, a gente tem a presença do sujeito e do predicado. Na oração aí, o engenheiro projetou aquele prédio. Eu sei que eu tenho uma oração, porque eu tenho o verbo projetou. Eu tenho um período simples, porque eu tenho apenas uma oração, ou um único verbo. E ao entorno do verbo, ao redor do verbo, eu tenho a primeira parte da oração, que é o engenheiro, que vai corresponder para a gente ao nosso sujeito, e a segunda parte, aquele prédio, que complementa o verbo e que, portanto, faz parte para a gente do predicado. Então, significa que o sujeito e o predicado formam uma oração. São elementos fundamentais para formar uma oração. E aí vem aquele questionamento. Ué, mas não existe sujeito indeterminado? Não existe sujeito inexistente? Sim. Significa que, em algumas orações, nós teremos apenas a presença do predicado e não do sujeito. Então, dando continuidade, quando a gente analisou a oração, o engenheiro projetou aquele prédio, nós tínhamos aqui uma organização. A primeira parte é o nosso sujeito e a segunda, projetou aquele prédio, é o nosso predicado. Também na última aula que eu mandei para vocês, na videoaula, era comentado sobre a observação da ordem direta da oração. E esse é um aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês para a análise dessas orações. Se vocês observarem, nós temos a mesma informação, a mesma oração. Entretanto, aparecem em ordens inversas. O engenheiro projetou aquele prédio. Projetou aquele prédio, engenheiro. Aquele prédio, engenheiro projetou. Rafael, tá aí? Rafael Saverdinini. Rafael Saverdinini. Heitor. Heitor. Eu. Ok. Acompanha comigo essas 3 orações aqui. Está acompanhando? Sim. Você observar, as 3 orações, elas correspondem à mesma informação. Porém, nós temos ordem invertida. Pode falar, Luiz. Luiz. Ah, ok. Heitor, voltando aqui. Bom dia, Pode Sandra. falar. Bom dia, e bom dia, alunos. Você chamou o Rafael e ele não te atendeu? Eu acho que ele não Tô aqui. ouviu. Depois que ele colocou Ah, sim. Tava travando, mas eu tô o aqui. Heitor, Beleza. Heitor, Oi. faz sua participação aí com a gente. Nós temos 3 orações e nós temos a mesma informação na ordem invertida. Significa que nós vamos ter ordem direta e ordem indireta. A primeira oração, ela está na ordem direta, porque ela tem a composição sujeito, ou engenheiro, e depois o predicado, projetou aquele prédio. Quando a gente diz que uma oração está na ordem indireta, ou seja, eu alterno os termos da oração, como aconteceu na segunda, que o sujeito fica no final, e na terceira, que o sujeito está no meio da oração, eu faço essa alternância de sujeito e predicado porque eu quero enfatizar
elementos diferentes. Conseguiram entender, pessoal? A ordem é invertida para Sim, ok. enfatizar. Minha pergunta, Heitor, é a seguinte. Na primeira oração, eu estou enfatizando o engenheiro, que é o sujeito, aquele que pratica a ação verbal. O que eu estou enfatizando na segunda oração? Você está enfatizando o predicado, o que ele foi, o que ele fez, projeto do prédio. Como eu classifico essa palavra que está destacada aí? Projetou. Verbo. Verbo. Isso significa que eu estou enfatizando a ação verbal. Ok? Na primeira oração, eu enfatizo quem pratica a ação. Na segunda oração, eu estou enfatizando a ação que foi praticada. E na terceira oração? Rafael Saverginini, abre o microfone e explica aí pra gente. Aquele negócio de ordem direta e indireta? Isso, não, a última oração, a última pergunta que eu fiz. O que está sendo enfatizado na última oração? Prédio. Tá, olha só. Na primeira oração, Vamos escutar? tá me ouvindo, Rafael? É porque a internet tá muito ruim aí, tá travando muito pra mim. Não é só para você, não, é A Cariacica minha? toda. Cariacica Mas toda. a minha. Ah, tá. Pessoal, olha só, vou retomar aqui então. Se alguém tiver dúvida, chama aí. Na primeira oração, eu tenho o engenheiro, projetou aquele prédio. Então, eu enfatizei o sujeito, que é o agente praticante da ação. Na segunda oração, eu tenho destaque para o verbo, que é a primeira palavra que inicia a oração. Então, eu estou enfatizando aqui o verbo, que é o que nós vamos classificar como ação verbal. Agora, eu quero enfatizar o ato de projetar a ação que foi feita em cima, né, dessa informação aí, a ação que foi colocada, que foi disponibilizada, que foi dita. Na terceira oração, eu estou enfatizando aquele prédio. Observem que eu não estou só enfatizando a ação, mas o que aconteceu por meio da ação. Significa que aquele prédio vai funcionar para a gente como um complemento verbal. Já estou chamando a atenção para o próximo conteúdo, que é o que nós vamos classificar como objetos. O direto e o indireto. Nesse caso, é um objeto direto. Então, só lembrando, toda vez que eu reproduzo uma oração em ordem indireta, ou seja, eu alterno a posição do sujeito, o meu objetivo é dar ênfase a um aspecto diferente da oração. Se eu quero enfatizar o sujeito, se eu quero enfatizar a ação desse sujeito, ou se eu quero enfatizar o que realmente aconteceu ou o que é proveniente da ação do sujeito. Pode falar, Bruna. Poderia citar o hipérbato nesses exemplos? É uma espécie de hipérbato, que é a inversão sintática. Muito bem, é isso mesmo que acontece. Na literatura, a gente usa o hipérbato como uma figura de linguagem com o objetivo de causar um certo ritmo, uma certa rima. Na gramática, o uso do hipérbato é para enfatizar elementos diferentes. Isso pode acontecer também na literatura, se você quer enfatizar algo, mas geralmente o hipérbato é usado nos textos literários com o objetivo de provocar um certo ritmo, uma rima, algo assim. Ok? Muito obrigada, Bruna. Certíssimo. Ok, pessoal, então? Ok, Bruna? E aí, para a gente voltar a essa questão aí da ordem direta ou indireta, eu tenho que lembrar o seguinte. Toda vez que for pedido para vocês, façam a análise sintática da oração. Vocês vão precisar observar primeiro se ela está na ordem direta.
Qual é a nossa ordem direta? É o esqueminha primeiro sujeito e depois predicado. É a primeira coisa que vocês vão fazer. E para a gente frisar isso aí, eu trouxe um textinho que é de conhecimento de todos vocês. Talvez alguém já até fez essa questão ou já leu a análise dessa questão. Que é o trechinho do Hino Nacional Brasileiro. E muitas vezes a gente não se dá conta de que esse período, desculpa, né, de que essa oração aqui, que é um período simples, ela está na ordem indireta. Na verdade, todo o hino nacional brasileiro, ele parte do pressuposto de que é algo melódico e poético, portanto, ele vai fazer uso do hipérbole. E aqui eu tenho: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Primeira coisa, a ordem da oração está correta? Não. Ela está na ordem indireta, porque a oração começou com o verbo. Aí você poderia pensar, tá, mas se o sujeito for indeterminado, significa que eu não vou ter o sujeito, então deveria começar com o verbo. Então, para confirmar se a ordem está indireta, eu tenho que achar o sujeito dessa oração. Então, quando eu acho o sujeito, eu faço a seguinte pergunta. Alguém lembra? Para achar o sujeito, eu acho o verbo e pergunto ao verbo o que ou qual, né? Quem, qual, o que. Alguém gostaria de responder para a gente qual é o sujeito e o predicado dessa oração ou desse período? É uma questão que de vez em quando aparece nos concursos. Arthur disse que é Ipiranga. Alguém poderia abrir o microfone e comentar para a gente? Não é, Arthur? As margens plácidas. Quem está falando? Bruna? Repete, Bruna. Margens plácidas. Organiza a oração para a gente, Bruna. Bruna? 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 Carla, Oi. tá travando. Tá me ouvindo agora? Ok. Ok. Pessoal, vou continuar aqui. A Bruna disse que está travando. Todo mundo, tá para todo mundo assim ou tá ok para os demais? Posso continuar? Samuel tá me ouvindo? dando as travadas doidas de vez em quando. Tá, então não é só a minha não, acho que é para todo mundo, né? Dá pra escutar. Tá, se dá para escutar, então vamos lá, eu vou continuar. Eu tenho sujeito, ouviram. Quem ouviram? E aí a gente encontra o sujeito, que é o que a Bruna colocou. Quem ouviram foram as margens plácidas do Ipiranga. Então, organizando essa oração, a partir do meu verbo ouviram, eu tenho a seguinte oração na ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ok? Significa que o meu sujeito é as margens plácidas do Ipiranga, e observem que a ordem está toda invertida. Então, as margens plácidas do Ipiranga, sujeito. Agora eu vou para o verbo. Ouviram o quê? O brado retumbante de um povo heróico. Ok, pessoal? Eu gosto sempre de chamar a atenção para o hino nacional, e principalmente para essa parte aqui, porque muitas vezes a gente já olha lá o verbo ouviram, e quando você pergunta quem ouviram, a gente classifica logo como sujeito indeterminado. E não é. Por isso que vocês precisam prestar atenção na ordem da oração. Quando a ordem está invertida, muitas vezes a gente tende a classificar o sujeito errado, porque não consegue identificar o sujeito. Ok? Então, continuando aí. Sujeito, portanto, é o ser ou coisa
ou pessoa, objeto, de quem eu digo alguma coisa, de quem eu dou uma informação. Nós temos aqui uma oração retirada de uma obra de Érico Veríssimo, que diz assim: o sol ficou muito claro, o rio cantou com mais música, o ar estava mais verde e cheiroso. Então, para achar o sujeito dessas orações, primeiro eu identifico os verbos. No primeiro período eu tenho ficou, então eu faço a pergunta: quem ficou? Resposta: o sol, meu sujeito. Na segunda oração, eu tenho o verbo cantou, e aí eu pergunto: quem cantou? O rio, também nosso sujeito. Na terceira, eu tenho o verbo estava. Na pergunta quem estava, a minha resposta é o ar, que é o nosso sujeito. Ou seja, para identificar o sujeito de uma oração, eu sempre acho primeiro o verbo e faço a pergunta ao verbo: quem ou o quê? Isso significa que quando eu pergunto ao verbo, não tem como eu errar, independente da oração estar na ordem indireta. Deu para entender isso aí? É um macetezinho que vocês vão usar, se vocês ainda não usavam, porque se a oração estiver na ordem indireta, fazendo essa perguntinha, vocês conseguem identificar. Lá embaixo eu coloquei a seguinte informação: o sujeito jamais poderá vir regido de preposição. E aí, só que a gente já também, dar uma pinceladinha no conteúdo que vai aparecer mais à frente, nós vamos ter a ideia de regência verbal. Quem é regido por uma preposição é sempre um verbo. Então, eu não posso ter a preposição, né? Quem precisa de algo. Quem vem de algum lugar, quem vem de algum lugar. Então, só quem é regido por preposição é o verbo e nunca o sujeito. Samuel, você disse que no hino nacional isso não funciona? Funciona sim. Vou voltar aqui o slide para você. Olha só. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico, brado, retumbante. Quem ouviram? Se você responder povo heróico, não tem como encaixar, porque ouviram é verbo no plural. A concordância, se você colocar o povo heróico ouviram, não dá, não funciona, não bate a concordância. Então, você já vai esquecer aqui povo heróico como sujeito. Então, quem ouviram? O único elemento que aparece no plural aqui é margens. Porque não pode ser brado retumbante ouviram. Brado retumbante está no singular. Povo heróico está no singular. Ipiranga está no singular. O único elemento que está aqui no plural é nossa palavra margens. Margens clássicas aí. Então, quem ouviram? As margens clássicas. Entendeu? Você pode fazer a pergunta para o verbo que ele vai te direcionar lá para o sujeito. Como assim mudar a palavra? Não estou conseguindo entender. Abre o microfone, por favor. É que eu tinha entendido que eu tinha que mudar algumas palavras da oração para ela se encaixar e formar a ordem direta. Não, a ordem direta ela vai ser encontrada quando você perguntar ao sujeito. Quem fez isso? Se eu dissesse, por exemplo, leu todo o livro Samuel. O verbo é leu. Quem leu? Samuel, que está lá no final da oração. Então, eu organizo a oração. Samuel leu todo o livro. Entendeu? Entendi. Uhum. Ok. Pessoal, tudo bem para todo mundo aí? Podemos continuar? Nós vamos passar, então, para a classificação do sujeito. Voltando à ideia de que o sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, eu tenho algumas classes de palavras que vão funcionar para a gente como sujeito. Por exemplo, o meio ambiente será respeitado. Aqui o meu sujeito é o meio ambiente. Ele é um substantivo, meio ambiente. O caminhar faz bem à saúde. O meu sujeito é o caminhar. E observem que aqui, caminhar geralmente é usado como verbo. Aqui, o que eu fiz? Eu substantivei o verbo. Como acontece a substantivação de um verbo?
eu acrescento ao verbo o artigo. Então, ao invés de dizer vamos caminhar, que seria uma forma verbal, eu coloquei o caminhar. Portanto, caminhar deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Em alguém passou creme hidratante na bola, eu tenho alguém que funciona como pronome indefinido. Eles já concluíram a prova de natação. Eles também é um pronome, nesse caso, um pronome pessoal, no caso reto. E na última oração, o despertar de Alice era tranquilo. O despertar de Alice também é o nosso sujeito, formado por um verbo, que é despertar, mas que foi substantivado, colocando na frente do verbo despertar o artigo o. Significa que pode funcionar como sujeito as seguintes classes verbais: substantivo, pronome e um verbo quando for substantivado. Ok? Então, passando para o que nós vamos chamar de núcleo do sujeito. E a partir daí a gente já começa a encaminhar para a classificação do sujeito. Toda vez que eu identifico um sujeito, eu também tenho, dentro dessa classificação, o núcleo do sujeito. O núcleo, ele é para a gente a palavra base, ou seja, o elemento mais importante dentro do meu sujeito. Vamos lá. Todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão. Nosso sujeito aqui é todos os ligeiros rumores da mata. Porque quando eu pergunto ao verbo tinha, quem tinha? Ele me responde todos os ligeiros rumores da mata. Dentro daquilo que eu delimitei como sujeito, todos os ligeiros rumores da mata, uma palavra se torna a minha base. Ou seja, ela é o elemento mais importante para que eu possa entender, compreender a ideia do sujeito. Que nesse caso é rumores. Não importa se são os rumores da mata, os rumores do bairro, da casa. Não importa se são todos, se são alguns. Não importa se são ligeiros, se são rumores indelicados, se são rumores assustadores. Esses elementos não são importantes. Eles se juntam ao nosso núcleo rumores para dar uma informação a mais. A mesma coisa acontece na segunda oração. O planeta Terra precisa de paz. Portanto, dentro do meu sujeito, o planeta Terra, qual é o meu núcleo, o meu elemento base? Planeta. Não me importa se é um planeta, se é algum planeta. Não importa se é o planeta Terra, se é Marte, qual for. Mas o meu elemento base é planeta. Portanto, todo sujeito, quando ele aparecer na oração, quando ele puder ser identificado, ele também terá um núcleo. O que é o núcleo? Essa palavra é imprescindível. Ou seja, sem esse sujeito, é como se a palavra, a oração, desculpa, essa parte da oração, ficasse sem sentido. Eu até coloquei embaixo aí, o sujeito fica sem cabeça. Se você voltar aqui em cima, na primeira oração, todos os ligeiros rumores da mata. Se você tirar rumores, fica assim, todos os ligeiros da mata. Ligeiros o quê? Rumores. Portanto, rumores é o meu núcleo do sujeito. Partindo dessa ideia de núcleo do sujeito, nós já vamos ter as 3 primeiras classificações do sujeito. Sujeito simples, composto e sujeito oculto. Então, o nosso primeiro sujeito é o chamado sujeito simples. Ele é chamado de sujeito simples porque ele só tem um núcleo, ou seja, uma única palavrinha, um único elemento que funciona como núcleo. O dia vai escurecer depressa. Sujeito é o dia. Porque quando eu pergunto ao verbo quem vai escurecer, a resposta é o dia. Dentro desse sujeito, o dia, o meu elemento mais importante é dia, que é o nosso núcleo do sujeito. Só para quem já quiser ir aguçando a curiosidade ou anotando para poder já estar pesquisando, dentro do sujeito, aqueles elementos que sobram vão ser chamados para a gente de adjuntos adnominais. Mas também é conteúdo das próximas aulas. Mas só para vocês entenderem, né? Se eu tiro o dia, o o funciona como o quê? É um artigo que nós vamos classificar mais à frente como adjunto adnominal. Ok? Sujeito simples? Próximo sujeito é o sujeito composto. Se o meu sujeito simples
era aquele que só tinha um núcleo expresso, significa que o composto é aquele que eu tenho duas palavrinhas, dois elementos funcionando como sujeito, como núcleos do sujeito, como elementos principais, como a base do sujeito. O partir e o regressar me emocionam. Perguntando ao verbo que me emociona, resposta é o partir e o regressar. Portanto, os dois elementos principais, né, a nossa base, são os verbos partir e regressar, que deixam de ser verbos aqui, observem isso, e passam a ser substantivos. Eles são substantivados, porque se transformam em substantivos. O partir, o regressar. Portanto, sujeito e composto. Ok, pessoal? Até aqui? Sujeito simples e composto, ok para todo mundo? Se ninguém está sinalizando, eu vou dar continuidade, tá? Terceiro tipo. Oi? Tranquilo. Ok, obrigada. O terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto, que é um sujeito, como o nome já diz, está oculto, escondido. Ele aparece implícito ou elíptico, ou também é chamado de sujeito desinencial. Guardem essas terminações, porque pode acontecer do sujeito oculto ser chamado de sujeito implícito, ou elíptico, ou ainda desinencial. Então, o sujeito oculto é aquele sujeito que indica para a gente uma pessoa pronominal. Como assim? Os sujeitos simples e composto, eles são fáceis de nós identificarmos. O sujeito oculto, ele não está explícito. Só que quando você faz a pergunta ao verbo, ele te identifica o sujeito. E esse sujeito que é identificado sempre será uma pessoa pronominal. Sempre será um pronome pessoal do caso reto. São eles, eu, tu, ele, ela, nós, vós. Nós não colocamos eles ou elas como sujeito oculto. Nós já vamos ver o porquê. Toda vez que aparecer eles ou elas, o sujeito perde a classificação de oculto e é chamado de indeterminado. Mas, por enquanto, nós vamos guardar as três primeiras pessoas do singular, eu, tu, ele, ela, e as outras duas no plural, nós e vós. Por exemplo, estamos felizes. Quem estamos? Nós. Expliquei o conteúdo. Quem expliquei? Eu. Fostes à festa? Quem fostes? Vós. Foste à festa? Quem foste? Tu. Foi à festa sozinho? Quem foi? Ele. Então, o sujeito oculto, ele sempre será uma pessoa pronominal que você vai identificar fazendo a pergunta ao verbo. Significa que, voltando a esse exemplo que vocês têm aqui, estamos felizes. Qual é o sujeito? Sujeito oculto, nós. Qual é o núcleo do sujeito? Nós também. Aquilo que você classifica como sujeito também será o nosso núcleo do sujeito oculto. Observação embaixo aí. Nunca usamos vírgula para separar sujeito e predicado, né? Tá bom? É só um lembrete. Não há vírgula, não se coloca vírgula para separar o sujeito e predicado. Nunca, em hipótese alguma. Vamos lá, então, para os próximos tipos de sujeito. Se os sujeitos que aparecem explícitos na oração são o simples, composto, e o oculto, que não está explícito, mas é identificado pelo verbo, eu tenho dois outros tipos de sujeito que não aparecem na oração, não podem ser identificados de forma alguma. São os chamados sujeito indeterminado e sujeito inexistente. O primeiro sujeito, que é o sujeito indeterminado, ele é aquele sujeito que não se indica a ação verbal, o agente da ação verbal, não pode ser identificado, portanto, ele também não tem núcleo. E nós vamos ter dois casos de sujeito indeterminado. Quando o verbo identificar para mim terceira pessoa do plural, que é o eles ou elas, que eu comentei com vocês, que não pode ser usado no sujeito oculto. Então, toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, identificando eles ou elas, eu tenho sujeito indeterminado. Toda vez que eu tiver o verbo na terceira do singular, né, identificando ele ou ela, acompanhado da partícula ser, eu também terei em caso do sujeito indeterminado. Então, verbo na terceira do plural ou na terceira do singular, acompanhado da partícula ser. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
não são todos os verbos. E aí nós vamos prestar atenção a essas particularidades. Primeiro, com verbos intransitivos na terceira pessoa do plural. O que é o verbo intransitivo? É aquele verbo que ele não precisa de complemento. Por si só, ele traz toda a significação da ação verbal. Por exemplo, trabalha-se muito aqui. Se eu dissesse, trabalha-se, aqui trabalha-se. Ou seja, as pessoas trabalham, praticam a ação. Aqui se vive bem, aqui se vive. Quem vive, vive, quem trabalha, trabalha. Assim como quem dorme, dorme, quem sonha, sonha, são verbos intransitivos. Você pode até apresentar um complemento, mas é desnecessário para a compreensão da ação verbal. Portanto, toda vez que eu tiver um verbo intransitivo e eu tiver a companhia do pronome ser, que é essa partícula ser aí, eu terei um caso do sujeito determinado. Como o caso, trabalha-se muito aqui, né, o verbo trabalha, ser acompanhando. Esse muito aqui, ele vai funcionar para a gente como adjunto adverbial, que a gente vai ver mais à frente também. A mesma coisa acontece na segunda oração. Aqui e bem funcionam para a gente como adjuntos adverbiais, portanto, eles não são sujeitos. Então, esse é o primeiro caso do sujeito indeterminado. O segundo caso do sujeito indeterminado também é aquele sujeito que aparece acompanhado da partícula ser. Entretanto, é o caso dos verbos transitivos e indiretos. Ou seja, transitivo precisa de um complemento. Eu vi o quê? Eu preciso de quê? Eu entreguei o quê? São verbos transitivos. Os transitivos indiretos são aqueles que o complemento pede uma preposição. Como é o caso aí, ó. Precisa-se de livros. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu tenho a preposição de, portanto, o verbo precisar aí, ele é um verbo transitivo indireto. Na segunda oração, necessita-se de operador. De é a nossa preposição, porque quem precisa, precisa de algo. E aí, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Então, retomando o primeiro conceito de verbos de sujeito indeterminado, para que eu tenha um sujeito indeterminado, que é o verbo na terceira do singular, acompanhado da partícula ser, os verbos precisam ser ou intransitivos ou transitivos indiretos. Ok? Verbo na terceira pessoa, acompanhado aí, ó, terceira pessoa do plural no primeiro caso, para se transformar no verbo intransitivo. E na segunda, eu errei aqui, pessoal, não é plural, todas as duas do singular, me desculpem, tá? Depois eu acerto nos slides para mandar para vocês. Todos os dois casos são verbos na terceira pessoa do singular, tá errado o primeiro e quinto. Entretanto, os verbos precisam ser intransitivos ou transitivos indiretos. Ok? Alguém sinaliza para mim se tá ok? Ok. Beleza, Camila, obrigada. Depois eu acerto isso aqui, tá? Continuando, o segundo caso do sujeito indeterminado. Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural. Desde que o sujeito não seja identificado e nem foi mencionado anteriormente. Ou seja, desde que a ordem não esteja invertida. Como nós já vimos ali no exemplo do hino nacional. Então, ó, riscaram o tapete do sultão. Quem riscaram? Numa questão de sujeito oculto, você iria responder, né? Eles. Entretanto, eu não posso identificar eles ou elas como sujeito indeterminado. Então, riscaram o tapete do sultão, sujeito indeterminado. Passou, Samuel? Para mim, passou normalmente. Não, agora está começando a passar e está cortando entre um slide e outro. Espera aí, é só Okay. é o meu, eu acho. Ok, os slides para todo mundo? Acho que agora passou, né? Agora foi. Tá. Então, eu tenho aí o segundo caso do sujeito indeterminado, que é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural. Né? Terminado em M, identificando eles ou elas. Né? Terminado em M ou ao ativo, se for um verbo de futuro. Então, riscaram o tapete do sultão, bateram palmas, olhavam-no com admiração, pegaram o meu dinheiro. Eu tenho verbo na terceira pessoa do plural. Resumindo, sujeito indeterminado. Eu tenho duas possibilidades. Ou o verbo está na terceira do singular, acompanhado da partícula ser, e esses verbos precisam ser ou intransitivos ou transitivos indiretos.
E o segundo caso, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, identificando para mim eles ou elas. E aí eu vou ter sujeito indeterminado e eu não tenho núcleo do sujeito. Significa que toda a oração é chamada de predicado. Riscaram o tapete do sultão. Sujeito, indeterminado. Predicado, riscaram o tapete do sultão. Então, quando o sujeito é indeterminado, não tem núcleo, não tem sujeito, toda oração é o nosso predicado. Certo? Pessoal, só para eu me organizar aqui, vocês têm outra live agora, 11 horas? Pessoal? Vocês... Não, só 2 horas. Tá, então se eu... Tem espanhol. Ah, tá. Eu posso ultrapassar uns 5 minutinhos aí, mas aí vai atrapalhar o pessoal do espanhol. Tá, vamos lá então. Tem 5 minutos aqui. Tá faltando o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Vamos lá então. Sujeito inexistente, o nome já diz, ele também não existe, ou ele também é chamado de oração sem sujeito. E assim como o indeterminado, ele não pode ser identificado, ele não tem núcleo. Toda oração constitui-se para a gente do predicado. E aí eu vou ter alguns casos de sujeito indeterminado. Primeiro caso, quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Ou seja, o verbo haver significando existir, acontecer, realizar, fazer o tempo decorrido, indica para mim um caso de sujeito inexistente. Há plantas venenosas. Se eu trocar o verbo haver por existir, fica existem plantas venenosas. Então, o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Você não pergunta quem há. Não tem a resposta quem há. Houve algum problema com você. Houve no sentido de aconteceu. Então, quem houve? Que é a pergunta que a gente faz para o verbo. Problema houve? Não é resposta. Houve uma festa de aniversário. Houve, né, o verbo haver no sentido de realizou-se, realizar. Então, quem houve? A resposta não é festa de aniversário. Há meses que não vou à academia. Há no sentido de fazer tempo, de tempo transcorrido. Então, toda vez que eu tiver o verbo haver no sentido de existir, eu não tenho sujeito. Em hipótese alguma, o sujeito será sempre inexistente. Entretanto, tem que ficar atento para o seguinte. Na primeira oração, há plantas venenosas. Eu tenho sujeito inexistente, porque o verbo haver está no sentido de existir. Mas se eu pegar essa mesma oração e escrever lá em cima, existem plantas venenosas. Observem que eu não estou analisando o sentido, eu escrevi o verbo, eu mudei o verbo. O verbo existir, ele tem sujeito sim. Então, isso aí é algo que a gente precisa ficar atento para não confundir. Se eu tiver a oração, há plantas venenosas, eu respondo, o sujeito é inexistente porque o verbo haver está no sentido de existir. Ponto. Mas se eu tiver a oração, existem plantas venenosas, o sujeito é simples, porque a oração seria, plantas venenosas existem. Se você trocar o verbo, a classificação é diferente. O verbo haver, quando ele aparece na oração, no sentido de existir, ele diz para mim que o sujeito é inexistente. Quando você troca o verbo haver e escreve na oração existir, no caso, existem plantas venenosas, o sujeito deixa de ser inexistente e eu passo a ter um sujeito simples. Respondi, Bruna, a sua pergunta? Bruna, respondi? Pessoal, travou para alguém? Ok, Bruno, obrigada. Ela digitou aí, Apareceu agora, ok. Então, embaixo aqui, ó, é o que eu comentei com vocês. Há gente demais aqui, oração sem sujeito. Existe gente demais aqui, sujeito sim. E aí eu quero destacar outra coisa com vocês. O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural. Eu digo, há planta na sala e digo, há plantas na sala. O verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. O verbo existir, ele já faz a concordância verbal normalmente. Existe gente, existem muitas pessoas. Então, só estar atento com isso aí. Às vezes a gente acaba errando, porque não presta atenção que quando você troca o verbo, trocou mesmo a palavra, né, apareceu explícito ali,
classificação do sujeito é outra. Certo? Segundo caso de sujeito inexistente é quando eu tenho o verbo fazer, indicando para a gente tempo ou temperatura. Faz anos que não viajamos. Faz 40 graus à sombra. Então, nesse caso, o verbo fazer, no sentido de tempo, ele indica para mim também sujeito inexistente. Mais uns 2 minutinhos eu concluo, tá, pessoal? Verbo estar, desculpa. Verbo estar indicando clima. Está frio hoje. Nesse caso também, verbo estar indicando para a gente essa mudança de tempo climática aí, ele também é um sujeito inexistente. Verbos que indicam fenômenos da natureza, como o verbo nevou, choveu, relampejou, trovejou, que indicam fenômenos da natureza, também são classificados para a gente como verbos impessoais. Não se referem a pessoa nenhuma e indicam para a gente um caso de sujeito inexistente. Entretanto, eu coloquei um asterisco aí para vocês prestarem atenção, que são chamados de verbos impessoais, desde que eles apareçam no seu sentido denotativo. Por exemplo, choveu a noite passada. Quem chove é a chuva. Então, nesse caso, o verbo chover, ele indica para mim uma ação verbal, um verbo impessoal, um fenômeno da natureza. Mas quando eu digo choveram palavrões naquela reunião, nesse caso, o verbo chover não está indicando fenômeno da natureza. E aí a oração está na ordem invertida. Seria o quê? Palavrões choveram naquela reunião. Então, só estar atento com isso aí. O verbo ser, indicando tempo, hora, data e distância, também indica para mim o caso do sujeito inexistente. São 4 horas, era 1h da tarde, hoje são 25 de dezembro, hoje é dia 25 de dezembro. Também indica para a gente um caso do sujeito inexistente e diz para a gente que o verbo faz plural sim, ó. É 1h da tarde, são 4 horas da tarde. E o último aqui para a gente finalizar, o verbo ir, usado no sentido de tempo decorrido. Por exemplo, vai para 2 anos que o bebê nasceu, no sentido de faz 2 anos. Também o verbo ir indica para mim um sujeito inexistente. E, no último caso, quando os verbos e as locuções verbais forem usados para expressar situações referentes a tempo. Já passa das 4 horas. Tinha sido 8 horas. Então, eu tenho a locução verbal aí, ou o verbo, né? No primeiro caso, passa, é um verbo. No segundo, uma locução verbal, que indica para a gente também a existência do sujeito inexistente. Ou seja, não tem sujeito, não tem núcleo, toda oração é chamada de predicado. Ok, pessoal? Gostaria que vocês abrissem o microfone aí, por favor, para vocês me darem um retorno. Fiquem à vontade. Quem tiver que sair para a aula de Alcemar, de espanhol, pode ficar à vontade. Na próxima aula, a gente vai analisar os tipos de predicado. Então, a gente vai devagarinho, para não ficar também muita coisa para uma aula só.